Olá, discípulos do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Bem-vindos e bem-vindas à Igreja Batista Memorial da Ilha do Governador. Eu desejo que você se sinta à vontade aqui agora, conectado para ouvir a voz da Palavra de Deus, a Bíblia, em sua casa ou em seu local de trabalho. O Espírito Santo vai ativar você para obedecer à voz dele. Eu desejo que você preste bastante atenção a esse significado. Vou apresentar a você a parte 12 da série de mensagens bíblicas na carta que escreveu o autor aos Hebreus. Jesus Cristo, o Filho de Deus Salvador, nosso sumo sacerdote. Abra sua Bíblia no livro de Hebreus, capítulo 7, versículos 1 a 28. Você está interessado em ouvir a voz terapêutica da Palavra de Deus, a Bíblia? Ouça o autor aos Hebreus, depois de exortar seus leitores sobre a ameaça da apostasia e encorajá-los com a imutabilidade dos propósitos divinos, retorna o assunto do sacerdócio de Jesus Cristo, tópico introduzido em Hebreus, capítulo 2, versículo 17, Hebreus 3:1, Hebreus 4:14 e ainda mais Hebreus 5, versículos 6 e 10. Agora ele, o autor aos Hebreus, vai tomar-nos pela mão e percorrer conosco os corredores iluminados da verdade, mostrando-nos a grandeza singular de Jesus Cristo, o Filho de Deus Salvador, como nosso sumo sacerdote. Ouça a essência da seção doutrinária dessa carta está na discussão do sumo sacerdote de Jesus Cristo, registrado no capítulo 7. Todo o material que antecede esse capítulo é introdutório. Como já enfatizei, os leitores originais da carta aos Hebreus eram judeus. Eles tinham se tornado cristãos, mas no momento estavam pensando em renunciar ao cristianismo e voltar para o judaísmo, do qual saíram. Para demovê-los desse pensamento, o autor argumenta que o sacerdócio de Jesus Cristo, o Filho de Deus Salvador, segundo a ordem de Melquisedeque, é superior ao sacerdócio de Arão. O sacerdócio de Jesus Cristo, o Filho de Deus Salvador, é superior ao de Arão, porque a ordem de Melquisedeque é superior à ordem de Levi. O capítulo 7 do livro de Hebreus apresenta-nos solenes verdades, as quais passo a destacar aqui agora para você. Se sente preparado para ouvir a voz da Palavra de Deus no livro de Hebreus? Coloque toda a sua atenção na singularidade de Melquisedeque, Hebreus capítulo 7, versículo de 1 a 3. Melquisedeque é uma personagem importantíssima, porém enigmática. Ele, Melquisedeque, não é uma figura alegórica, mas tipológica.
O nome de Melquisedeque só aparece nas Escrituras do Antigo Testamento 2 vezes, em Gênesis 14, 17 a 24 e Salmos 110, versículo 4. Porém, ele, Melquisedeque, foi o mais perfeito tipo do sacerdócio de Jesus Cristo, o Filho de Deus Salvador. Esse salmos profético é o único elo entre o evento histórico em Gênesis e sua aplicação em Hebreus. Vou compartilhar para você que está conectado 5 verdades, 5 características desse rei sacerdote. Em primeiro lugar, a elevada posição de Melquisedeque. Hebreus capítulo 7, versículo 1. Ele é chamado de sacerdote do Altíssimo. Melquisedeque não herdou esse status de sua família, nem foi nomeado por homem algum. Melquisedeque recebeu seu sacerdócio das próprias mãos do Altíssimo, e em seu nome o exerceu. Em segundo lugar, a destacada autoridade de Melquisedeque. Ele, Melquisedeque, abençoou Abraão e era maior do que Abraão, o pai da nação de Israel e o pai de todos os crentes. Logo, o sacerdócio de Melquisedeque, que precedeu o sacerdócio levítico, era superior ao sacerdócio levítico, uma vez que Levi era bisneto de Abraão e Abraão era maior que Levi. Guarde isso em sua mente. Em terceiro lugar, a dupla função de Melquisedeque. Hebreus capítulo 7, versículos 1 e 2. Porque este Melquisedeque, rei de Salém, sacerdote do Deus Altíssimo, que saiu ao encontro de Abraão quando voltava da matança dos reis e o abençoou. Hebreus 7:1. Para o qual também Abraão separou dízimo de tudo. Primeiramente, se interpreta rei de justiça. Depois também é rei de Salém, ou seja, rei de paz. Hebreus capítulo 7, versículo 2. Fique atento à voz da palavra de Deus no livro de Hebreus. Melquisedeque é sacerdote e rei. De acordo com seu nome, é rei de justiça. E de acordo com o nome de sua cidade, é rei de paz. Somente nele, Melquisedeque, e em Jesus Cristo, o Filho de Deus Salvador, justiça e paz ficam juntas. Melquisedeque é sacerdote do Altíssimo, e rei de justiça e rei de paz. Nenhum sacerdote da ordem levítica ocupou a função de rei, e nenhum rei de Israel exerceu o ministério sacerdotal. No sistema do Antigo Testamento, o trono e o altar eram separados. Melquisedeque é um tipo de Jesus Cristo, o Filho de Deus Salvador, que é rei e sacerdote. Sacerdote para sempre e rei de justiça e paz. Justiça e paz caminham de mão dadas na história da redenção. A própria carta aos Hebreus traz essa mesma ênfase em Hebreus 12, versículo 10 e 11. Em Jesus Cristo, o Filho de Deus Salvador, nós vemos a aparência do esperado Rei Eterno, prometido da linhagem de Davi, sob quem a justiça floresce e a paz é abundante. Jesus Cristo, o Filho de Deus Salvador,
em Isaías capítulo 9, versículo 6, é o príncipe da paz. Guarde isso em sua mente. Em quarto lugar, a singularidade de Melquisedeque, Hebreus 7:3, sem pai, sem mãe, sem genealogia, que não teve princípio de dias, nem fim de existência. Coloque a Bíblia em sua mente e coração. Hebreus 7:3. Melquisedeque aparece sem falar de onde veio e vai embora sem deixar rastros. Ele, Melquisedeque, não tem predecessor nem sucessor. O texto em tela não quer dizer que Melquisedeque não tinha pai, mãe, antepassados, nascimento ou morte, mas que a lei não contém o registro deles. A Bíblia não informa a genealogia de Melquisedeque. É óbvio que Melquisedeque foi uma pessoa real, que viveu no tempo dos patriarcas, uma vez que abençoou Abraão e recebeu dízimos dele. A narrativa de Gênesis, quanto à da Epístola aos Hebreus, descreve Melquisedeque como uma figura histórica que era um contemporâneo de Abraão. Melquisedeque era um homem de verdade, um rei de verdade e um sacerdote de verdade em uma cidade de verdade. No que se refere aos registros, ele, Melquisedeque, nunca nasceu nem morreu. Nada sabemos sobre sua genealogia, seus pais, seu nascimento e sua morte. Nesse sentido, ele, Melquisedeque, é um retrato de Jesus Cristo, o Filho de Deus Salvador. É claro que nem Arão, nem qualquer um de seus descendentes poderiam afirmar-se ser sem genealogia. Ouça, a realidade é Jesus Cristo, o Filho de Deus Salvador. Melquisedeque é simplesmente figura do Filho de Deus que não herdou seu sacerdócio porque o tem por direito, nem possui sucessor porque é sacerdote perpetuamente. Quando a Bíblia menciona que Melquisedeque não tinha princípio de dias nem fim de existência, isso apontava positivamente para Jesus Cristo, o Filho de Deus Salvador, seu antitipo, e não para ele mesmo. Guarde isso em sua mente e coração. Somente Jesus Cristo, o Filho de Deus Salvador, não teve começo nem fim. Só ele, Jesus Cristo, o Filho de Deus Salvador, é eterno e habita na eternidade. Melquisedeque era apenas uma figura, mas Jesus Cristo, o Filho de Deus Salvador, é a realidade. Em quinto lugar, e preste bastante atenção na voz terapêutica da palavra de Deus do livro de Hebreus. Em quinto lugar, a perpetuidade de seu sacerdócio. Hebreus capítulo 7, versículo 3. Entretanto, feito semelhante ao Rios Theos, permanece sacerdote hiereus perpetuamente. Hebreus 7, 3. O seu sacerdócio permanece perpetuamente. Isso significa que por ser ele, Melquisedeque, um tipo de Christos, permanece perpetuamente em Jesus Cristo. Jesus Cristo é sacerdote perpetuamente segundo a ordem de Melquisedeque. Agora preste bastante atenção na voz terapêutica da palavra de Deus, a Bíblia, no livro de Hebreus. A superioridade do sacerdócio de Melquisedeque. Hebreus capítulo 7, versículo 4 a versículo 11. Depois de mostrar
a singularidade de Melquisedeque, o escritor aos Hebreus nos fala sobre a superioridade de seu sacerdócio em relação ao sacerdócio levítico. Vou destacar aqui agora para você que está conectado 3 verdades. Em primeiro lugar, Melquisedeque é grande, porque recebeu dízimos de Abraão, o pai da nação de Israel. Hebreus capítulo 7, versículo 4. Considerai, pois, como era grande esse a quem Abraão, o patriarca, pagou dízimo tirado dos melhores despojos. Hebreus 7, 4. Ora, os que dentre os filhos de Levi recebem o sacerdócio têm mandamento de recolher, de acordo com a lei, os dízimos do povo, ou seja, dos seus irmãos, embora tenham estes descendido de Abraão. Hebreus capítulo 7, versículo 5. Se os sacerdotes, filhos de Levi, por meio de mandamento, recebem dízimo de seus irmãos, Melquisedeque recebeu dízimo de Abraão, o pai da nação de Israel, de quem os levitas procederam. Os levitas são maiores que seus irmãos, os sacerdotes são maiores que os levitas, o patriarca Abraão é maior que os sacerdotes e Melquisedeque, um tipo de Jesus Cristo, é maior do que Abraão. Abraão reconheceu Melquisedeque como representante de Deus e, portanto, ao dar a Melquisedeque o dízimo, ele deu dízimo a Deus. Fica evidente que o sacerdócio de Melquisedeque não é apenas anterior ao sacerdócio levítico, nem superior a ele. Se os levitas receberam dízimos de seus irmãos, aquele que é da ordem de Melquisedeque recebe dízimo dos crentes, os filhos de Abraão. O dízimo já era um costume do antigo Oriente Médio antes que fosse designado no Antigo Testamento, e uma forma dele é atestada na literatura greco-romana. Nesse versículo, o autor recorre a Gênesis capítulo 14, versículo 20, a primeira ocorrência de dízimos na Bíblia. O termo dízimo significa um décimo. O povo de Israel deveria entregar o dízimo de suas colheitas, gado e rebanhos. Levítico 27, 30 a 32. Esses dízimos eram entregues aos levitas, número 18, 21, do tabernáculo e posteriormente no templo. Deuteronômio 12. Se a viagem era longa demais para transportar cereais, frutos e animais, o dízimo poderia ser convertido em uma soma de dinheiro. Deuteronômio 14, versículo 22 a 27. Resta claro que a prática do dízimo não teve origem em Moisés, pois Abraão pagou o dízimo a Melquisedeque mais de 400 anos antes de a lei ser dada. Você sabia? Em segundo lugar, Melquisedeque é maior do que Abraão, porque recebeu dízimos dele e o abençoou. Hebreus capítulo 7, versículos 6 a 8. Entretanto, aquele cuja genealogia não se inclui entre eles, recebeu dízimos de Abraão e abençoou o que tinha as promessas. Hebreus 7, 6. Evidentemente,
É fora de qualquer dúvida que o inferior é abençoado pelo superior. Hebreus 7, versículo 7. Aliás, aqui são homens mortais os que recebem dízimos, porém ali aquele de quem se testifica que vive. Hebreus 7, 8. Coloque a palavra de Deus, a Bíblia, em sua mente e coração. É ordem de Deus. O sacerdócio de Melquisedeque não vem de uma família sacerdotal. No entanto, ele, Melquisedeque, recebeu dízimo de Abraão e o abençoou. Não resta dúvidas de que o inferior é abençoado pelo superior. Logo, Melquisedeque é superior a Abraão, que é maior que os levitas, seus descendentes. Os levitas que recebem dízimos de seus irmãos são homens mortais, mas aquele que recebeu dízimo de Abraão, por seu tipo de Jesus Cristo, o Filho de Deus Salvador, não teve princípio de dias, nem fim de existência, ou seja, é aquele de quem se testifica que vive. Guarde isso em sua mente. Se Abraão, o pai dos crentes, pagou dízimos a Melquisedeque, nós, filhos de Abraão, precisamos pagar os dízimos a Jesus Cristo, o Filho de Deus Salvador, o sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque. Os dízimos são santos ao Senhor. Os dízimos são um reconhecimento de nossa dependência de Deus e uma evidência de nossa fidelidade a Ele. Os dízimos foram pagos antes da lei, durante a lei e no tempo da graça. A prática dos dízimos é ensinada dos livros da lei, dos livros históricos, dos livros poéticos, nos livros proféticos, dos evangelhos e nas epístolas. Essa prática não cessou com a caducidade do sacerdócio levítico, pois é anterior e posterior a ele. Quero que você se lembre disso. Em terceiro lugar, Melquisedeque é superior a Levi. Hebreus capítulo 7, versículo 9 e versículo 10. E por assim dizer, também Levi, que recebe dízimos, pagou-os na pessoa de Abraão. Hebreus 7, 9. Porque aquele ainda não tinha gerado por seu pai, quando Melquisedeque saiu ao encontro deste. Hebreus 7, 10. Quando Abraão pagou dízimos a Melquisedeque, Levi ainda não existia, pois seria seu bisneto. Mas porque Levi é descendente de Abraão, em Abraão ele pagou dízimos a Melquisedeque. Logo, Melquisedeque é maior que Levi, o pai da tribo dos levitas e sacerdotes. Levi pagou dízimos a Melquisedeque como um maior e mais alto sacerdote que ele mesmo. Quando seu pai Abraão reconheceu a grandeza de Melquisedeque, a tribo de Levi foi incluída. O povo de Israel acreditava firmemente em uma solidariedade racial. O pagamento dos dízimos envolveu não apenas o patriarca Abraão, mas as gerações não nascidas de seus descendentes. Como se sente agora a saber de tudo isso? Você é um dizimista fiel? Você vai ouvir agora o fim do sacerdócio levítico e a perpetuidade do sacerdócio de Jesus Cristo, o Filho de Deus Salvador. Hebreus capítulo 7, versículos 11 a 19. Depois
de provar a superioridade de Melquisedeque sobre Abraão e Levi, o autor aos Hebreus mostra a transitoriedade do sacerdócio levítico e a perpetuidade do sacerdócio de Jesus Cristo, o Filho de Deus Salvador. O simples fato de que Jesus, de Christos, o Messias, seria de uma ordem de sacerdócio era prova suficiente de que a ordem levítica não supria nem jamais poderia suprir as necessidades do pecador. A perfeição não era possível sob o sacerdócio levítico. Por isso, o sacerdócio de Jesus Cristo, o Filho de Deus Salvador, substituiu todo o sistema de aproximação de Deus do Antigo Testamento, oferecendo aos crentes um perfeito relacionamento com Deus. Guarde isso em sua mente e coração. Arão simbolizou Jesus Cristo, o Filho de Deus Salvador, em sua humilhação, e Melquisedeque em sua vida glorificada nos céus, a pátria celestial. Arão era sacerdote da morte, Melquisedeque sacerdote da vida. Arão representava a cruz, Melquisedeque o trono. Arão representava a expiação consumada de Jesus Cristo, o Filho de Deus Salvador na terra. Melquisedeque representava a sua intercessão contínua no trono dos céus, a pátria celestial. Arão não podia concluir ou aperfeiçoar sua obra por motivo da morte. Jesus Cristo, o Filho de Deus Salvador, porém, tem um sacerdócio imutável, é sacerdote para sempre, perpetuamente, segundo a ordem de Melquisedeque. Vou compartilhar para você que está conectado 6 verdades. Chegou o grande momento. Em primeiro lugar, o sacerdócio levítico é transitório. Hebreus, capítulo 7, versículo 11. Se, portanto, a perfeição houvera sido mediante o sacerdócio levítico, pois nele baseado o povo recebeu a lei, que necessidade haveria ainda de que se levantasse outro sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque e que não fosse contado segundo a ordem de Arão. Hebreus 7:11. O sacerdócio levítico teve um começo e um fim. O sacerdócio levítico, foi apenas sombra de uma realidade, apenas um sacerdócio preparatório que apontava para o sacerdócio perfeito. O sacerdócio levítico, cumpriu seu papel e saiu de cena. O sacerdócio levítico, chegou ao fim e deixou de existir. Em segundo lugar, o sacerdócio levítico é imperfeito. Hebreus 7:11. O sacerdócio levítico é imperfeito porque é exercido por homens imperfeitos, oferecendo sacrifícios imperfeitos em favor de homens imperfeitos. O sacerdócio levítico, não pode aperfeiçoar os pecadores. Por isso, foi substituído por um sacerdócio superior, o sacerdócio de Jesus Cristo, o Filho de Deus Salvador, segundo a ordem de Melquisedeque. Melquisedeque não apenas é maior do que Arão, ele tomou o lugar de Arão. Uma nova ordem, a ordem de Melquisedeque, foi estabelecida anulando e substituindo
a ordem levítica. Eu quero que pense nisso. Em terceiro lugar, o sacerdócio de Jesus Cristo, o Filho de Deus Salvador, não procede da ordem levítica. Hebreus 7, 12 a 14. Pois quando se muda o sacerdócio, necessariamente há também mudança de lei. Hebreus 7, 12. Porque aquele de quem são ditas estas coisas pertencem a outra tribo, da qual ninguém prestou serviço ao altar. Hebreus 7, 13. Pois é evidente que nosso Kyrios procedeu de Judá, tribo a qual Moisés nunca atribuiu sacerdotes. Hebreus 7, 14. Continue ouvindo a voz terapêutica da Palavra de Deus no livro de Hebreus. Se uma mudança de lei tinha de ocorrer, o próprio Deus teria de fazer a mudança. E isso é exatamente o que Deus fez quando, séculos depois que a lei foi dada, Deus, disse por intermédio de Davi: o Senhor jurou e não se arrependerá. Tu és sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Salmos 110, versículo 4. Deus mudou a própria lei ao apontar seu Riós, Jesus Cristo, como sumo sacerdote em uma ordem e confirmar a mudança com um juramento. Com a vinda de Jesus Cristo, o Filho de Deus Salvador, a ordem sacerdotal foi transformada e transferida. Com seu sacrifício único e válido para sempre, Jesus Cristo, o Filho de Deus Salvador, cumpriu a lei e tornou obsoleto o sacerdócio levítico. Jesus Cristo, o Filho de Deus Salvador, não procede da tribo de Levi, a tribo sacerdotal, mas da tribo de Judá, da qual jamais procedeu qualquer sacerdote e da qual ninguém prestou serviço no altar. Preste bastante atenção nas próximas palavras. Quando o rei Uzias, da tribo de Judá, exerceu a função de sacerdote, Deus o puniu com lepra, segundo o livro das Crônicas 26, 16 a 21. Enquanto perdurou, portanto, a lei mosaica, Jesus, sendo da tribo de Judá, jamais poderia exercer o sacerdócio. Da mesma forma que um presidente brasileiro não poderia autoproclamar-se rei, uma vez que a Constituição do país não permite o sistema monárquico, assim a lei de Moisés não permitia um sacerdócio procedente da tribo de Judá. Hebreus 7,14. Por isso, todo o sistema da lei cumpre-se em Jesus Cristo, o Filho de Deus Salvador. Por isso, eu desejo que você coloque isso em sua mente. Cristo é o fim da lei. Esse novo sistema não significa que o cristão tem direito de viver sem lei. Antes significa que somos livres para fazer a vontade de Deus. Obedecemos a lei não por uma compulsão exterior, mas por um constrangimento interior. Quarto lugar, o sacerdócio de Jesus Cristo, o Filho de Deus Salvador, é constituído por um poder superior. Hebreus 7, 15 e 16. E
é ainda muito evidente quando, à semelhança de Melquisedeque, se levanta outro sacerdote, Hebreus 7,15, constituído, não conforme a lei de mandamento carnal, mas segundo o Denamis, o poder devido a Zoé indissolúvel, Hebreus 7,16. Coloque a Bíblia em sua mente e coração, é ordem de Deus. O sacerdócio de Jesus Cristo, o Filho de Deus Salvador, não foi constituído conforme a lei de mandamento carnal, mas segundo o Dinamis, o poder da vida indissolúvel, ou seja, os sacerdotes eram procedentes da tribo de Levi e exerciam o seu ministério por um tempo determinado. A morte punha fim ao seu sacerdócio, mas a morte foi vencida por Jesus Cristo, o Filho de Deus Salvador, e seu ministério jamais é interrompido. Ele, Jesus Cristo, o Filho de Deus Salvador, é sacerdote perpetuamente. Essa última expressão é mais bem entendida como uma referência à sua ressurreição ao terceiro dia e à exaltação celestial. Jesus Cristo, o Filho de Deus Salvador, claramente exerceu o papel de sumo sacerdote da nova aliança sobre a terra, quando ofereceu a si mesmo como perfeito sacrifício por nossos pecados. Mas ele, Jesus Cristo, o Filho de Deus Salvador, foi trazido à vida novamente para exercer a função de sumo sacerdote perpetuamente, servindo no santuário celeste, nos céus, à mão direita de Deus Pai. A expressão vida indissolúvel, Zoé akatalutos, em Hebreus 7,16, só aparece aqui em todo o Novo Testamento. Embora Jesus Cristo, Filho de Deus Salvador, se tenha oferecido como sacrifício na cruz, sua vida não acabou. Ele, Jesus Cristo, o Filho de Deus Salvador, venceu a morte e vive para sempre, atualmente sentado à mão direita de Deus, nas alturas, nos céus, a pátria celestial. Mediante seu sacrifício único, ele, Jesus Cristo, Filho de Deus Salvador, cumpriu as responsabilidades do sacerdócio araônico e, por meio de sua vida sem fim, assume o sacerdócio na ordem de Melquisedeque. Você está interessado em permanecer ouvindo a voz terapêutica da Palavra de Deus, a Bíblia, no livro de Hebreus. Em quinto lugar, o sacerdócio de Jesus Cristo, o Filho de Deus Salvador, é estabelecido por um juramento divino. Hebreus 7,17. Porquanto se testifica, tu és sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. O escritor aos Hebreus cita Salmos 110, versículo 4, para explicar que o sacerdócio de Jesus Cristo não vem por um mandamento legal, nem por uma esteira hereditária, mas por um juramento divino. Deus não tem ninguém maior do que ele por quem jurar, jura por si mesmo. Deus é o avalista de sua própria palavra. Deus garante o cumprimento de seu próprio juramento. Deus deixou claro que esse juramento era irreversível, dizendo ao riós: tu és sacerdote para sempre. Não há uma terceira
ordem. Não há possibilidade do sacerdócio de Jesus Cristo, o Filho de Deus Salvador, ser substituído por outra ordem sacerdotal. O sacerdócio de Jesus Cristo é perpétuo. Ele, Jesus Cristo, é sacerdote perpetuamente. Louvado seja Deus. Em sexto lugar, o sacerdócio de Jesus Cristo, o Filho de Deus Salvador, traz esperança superior. Hebreus 7, 18 e 19. Portanto, por um lado, se revoga a anterior ordenança por causa de sua fraqueza e inutilidade. Hebreus 7, 18. Pois a lei nunca aperfeiçoou coisa alguma. E por outro lado, se introduz esperança superior pela qual chegamos a Deus. Hebreus 7, 19. Coloque a Bíblia em sua mente e coração. É ordem de Deus. A ordenança anterior é revogada por causa de sua fraqueza e inutilidade. A ordenança anterior era apenas sombra. A ordenança anterior era apenas um símbolo. A ordenança anterior apontava para o sacerdote perfeito, para o sacrifício perfeito, para o sacerdócio de Jesus Cristo, o Filho de Deus Salvador. A lei nunca aperfeiçoou coisa alguma, não porque a lei fosse fraca em si, mas porque o homem, sendo pecador, não pode cumprir suas exigências. O sacerdócio de Jesus Cristo, o Filho de Deus Salvador, então é introduzido, trazendo-nos esperança superior, pela qual nos achegamos a Deus. Jesus Cristo, o Filho de Deus Salvador, é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Por meio dele, Jesus Cristo, temos livre acesso à presença de Deus. Agora não há mais necessidade de irmos a um sacerdote humano para nos representar. Não há mais necessidade de sacrifícios de animais. Tudo isso era sombra. A realidade é Jesus Cristo, o Filho de Deus Salvador. Nossa esperança está centrada em Jesus Cristo, o Filho de Deus Salvador. O que a lei não podia fazer, Jesus Cristo, o Filho de Deus Salvador, fez por nós. Nele, Jesus Cristo, o Filho de Deus Salvador, temos eterna redenção e íntima comunhão com Deus Pai. Guarde isso em sua mente e coração. Coloque agora toda a sua atenção na superioridade do sacerdócio de Jesus Cristo, o Filho de Deus Salvador. Hebreus 7, 20 a 28. Vou destacar para você que está conectado 7 verdades que enfatizam a superioridade do sacerdócio de Jesus Cristo, o Filho de Deus Salvador. Se prepare. Em primeiro lugar, a superioridade do sacerdócio de Jesus Cristo, o Filho de Deus Salvador, está baseado no juramento divino. Hebreus 7, 20 e 21. E visto que não é sem prestar juramento, porque aqueles sem juramento são feitos sacerdotes. Hebreus 7, 20. Mas este com juramento por aquele que lhe disse: o Senhor jurou, e não se arrependerá. Tu és sacerdote para sempre. Hebreus 7, 21. O sacerdócio araônico foi instituído por lei divina.
o sacerdócio de Jesus Cristo por juramento divino. Continue ouvindo a voz da palavra de Deus no livro de Hebreus. Uma lei pode ser anulada. Um juramento dura para sempre. O sacerdócio de Jesus Cristo, o Filho de Deus Salvador, não vem de uma linhagem humana, mas do juramento divino. Os sacerdotes precisam provar que pertencem à tribo de Levi, de preencher os requisitos físicos e cerimoniais. O sacerdócio de Jesus Cristo, o Filho de Deus Salvador, porém foi estabelecido com base em sua obra vicária na cruz, em seu caráter impoluto e no juramento de Deus. Quero que se lembre disso. Em segundo lugar, a superioridade do sacerdócio de Jesus Cristo, o Filho de Deus Salvador, está fundamentado numa aliança superior. Hebreus 7, 22. Por isso, mesmo Jesus, se tendo tornado fiador de superior aliança. Jesus é o fiador de uma nova aliança, aliança firmada em seu sangue. O termo fiador engios significa aquele que garante que os termos de um acordo serão cumpridos. Judá se dispôs a servir de fiador para Benjamim, a fim de garantir ao pai que o menino voltaria para casa em segurança. O apóstolo Paulo se dispôs a servir de fiador para o escravo Onésimo. Como mediador entre Deus e o homem, Jesus é o grande fiador, nosso Salvador, ressurreto e eterno Jesus Cristo, garante que os termos da lei serão cumpridos em sua totalidade. Deus não abandonará seu povo, mas Jesus Cristo não apenas nos garante que Deus cumprirá sua promessa, mas como nosso representante diante de Deus, Jesus cumpre perfeitamente os termos da lei em nosso nome. Quero que se lembre disso. Jamais seremos capazes, por conta própria, de cumprir esses termos. Mais uma vez que cremos nele, Jesus Cristo, e Teossote, ele nos salvou e garantiu que nos guardará. Em terceiro lugar, a superioridade do sacerdócio de Jesus Cristo é demonstrado pela sua atividade permanente. Hebreus capítulo 7, versículo 23 e 24. Ora, aqueles que são feitos sacerdotes em maior número, porque são impedidos pela morte de continuar. Hebreus 7, 23. Este, no entanto, porque continua para sempre, tem o seu sacerdócio imutável. Hebreus, capítulo 7, versículo 24. Os sacerdotes da ordem levítica não eram apenas imperfeitos, mas tinham um ministério interrompido pela morte. Nenhum sacerdote em Israel viveu para sempre. Uma geração de sacerdotes dava lugar à próxima geração. Enquanto novos sacerdotes entravam, os mais antigos estavam se aposentando ou morrendo. Permanecia o sacerdócio, mas havia um mas não havia um sacerdote específico de quem se pudesse depender o tempo todo. O ministério de Jesus Cristo, porém, é perfeito e dura para sempre,
pois ele, Jesus Cristo, o Filho de Deus Salvador, morreu pelos nossos pecados, venceu a morte, ressuscitou ao terceiro dia para nossa justificação, voltou aos céus, a pátria celestial, está à destra de Deus Pai, intercedendo por nós. Ele, Jesus Cristo, o Filho de Deus Salvador, vive para sempre. Quando nos aproximamos de Deus por meio dele, Jesus Cristo, ele está sempre presente, sempre à disposição e jamais se ausenta. Jesus Cristo, o Filho de Deus Salvador, sendo todo-poderoso, não há quem ele não possa ajudar. Não importa o que, nem quantas vezes tenhamos feito antes, ele, Jesus Cristo, o Filho de Deus Salvador, jamais nos decepciona. Sua presença nos céus, a pátria celestial, como representante do pecador, é garantia de que ninguém que nele confia é rejeitado. É sempre bem-sucedida a sua intercessão em favor dos fracos e falhos pecadores. Agora, em quarto lugar, a superioridade do sacerdote de Jesus Cristo, o Filho de Deus Salvador, é demonstrado pelo seu ilimitado poder. Hebreus 7:25. Por isso também pode salvar totalmente os que por ele se chegam a Deus. O sacerdócio levítico não podia aperfeiçoar o pecador, mas Jesus Cristo, o Filho de Deus Salvador, pode salvar totalmente os que por ele se chegam a Deus. A salvação não decorre da obediência do pecador, mas do sacrifício vicário do divino fiador Jesus Cristo, o Filho de Deus Salvador. Sua morte foi vicária, substitutiva. Ele, Jesus Cristo, o Filho de Deus Salvador, não morreu para possibilitar a nossa salvação. Morreu em nosso lugar, como nosso substituto para nos salvar. A salvação não é sinergista, mas monegista, ou seja, não cooperamos com Jesus Cristo em nossa salvação. Nossa salvação foi planejada por Deus Pai, executada pelo Deus Filho e aplicada pelo Deus Espírito Santo. A salvação não é uma conquista das obras, mas uma oferta da graça. Não somos salvos por aquilo que fazemos para Deus, mas pelo que Jesus Cristo, o Filho de Deus Salvador, fez por nós. Ele e só ele, Jesus Cristo, o Filho de Deus Salvador, pode salvar totalmente. Guarde isso em sua mente e coração. Em quinto lugar, a superioridade do sacerdócio de Jesus Cristo, o Filho de Deus Salvador, é demonstrada pela sua permanente intercessão. Hebreus 7:25. Vivendo sempre para interceder por eles. Jesus Cristo, o Filho de Deus Salvador, como nosso sumo sacerdote, vive permanentemente intercedendo por nós. A morte de Jesus Cristo, o Filho de Deus Salvador, foi vicária e consumada na cruz, mas seu ministério sacerdotal continua nos céus, a pátria celestial. Ele, Jesus Cristo, o Filho de Deus Salvador, é o advogado, o justo. Nenhuma condenação prospera contra aqueles que está
em Jesus Cristo, pois ele morreu, ressuscitou ao terceiro dia e está à destra de Deus, de onde intercede por nós. Em sexto lugar, a superioridade do sacerdócio de Jesus Cristo, o Filho de Deus Salvador, é demonstrado pelo seu caráter inculpável. Hebreus 7:26. Com efeito, nos convinha um sumo sacerdote como este, santo, inculpável, sem mácula, separado dos pecadores e feito mais alto que os céus. Hebreus 7:26. Os sacerdotes levitas precisavam oferecer sacrifícios primeiro por si mesmos, pois eram pecadores. Mas Jesus Cristo, o Filho de Deus Salvador, é o sacerdote perfeito, santo, inculpável, separado dos pecadores. Ele, Jesus Cristo, Filho de Deus Salvador, é o sacerdote perfeito que não precisou oferecer oferta por si mesmo. Ele, Jesus Cristo, Filho de Deus Salvador, é a oferta perfeita e o ofertante perfeito. Nele, Jesus Cristo, o Filho de Deus Salvador, não havia pecado, ao contrário, ele, Jesus Cristo, é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Coloque a palavra de Deus em sua Bíblia, em sua mente. É ordem divina. Em sétimo lugar, a superioridade do sacerdócio de Jesus Cristo, o Filho de Deus Salvador, é demonstrado pela sua perfeita oferta. Hebreus 7:27 e 28. Que não tem necessidade, como sumos sacerdotes, de oferecer todos os dias sacrifícios, primeiro por seus próprios pecados, depois pelos do povo, porque fez isso uma vez por todas, quando a si mesmo se ofereceu. Hebreus 7:27. Porque a lei constituiu sumos sacerdotes a homens sujeitos à fraqueza, mas a palavra do juramento, que foi superior à lei, constituiu o rios, perfeito para sempre. Hebreus 7:28. Jesus Cristo, o Filho de Deus Salvador, não é apenas o sacerdote perfeito, mas ofereceu o sacrifício perfeito. Ele, Jesus Cristo, o Filho de Deus Salvador, é a própria oferta. Ele, Jesus Cristo, o Filho de Deus Salvador, é o próprio sacrifício. Ele, Jesus Cristo, o Filho de Deus Salvador, entregou a si mesmo como oferta pelo nosso pecado. A oferta de Jesus Cristo, o Filho de Deus Salvador, foi perfeita, completa e eficaz. Resta claro afirmar, portanto, que sendo Jesus Cristo o nosso sumo sacerdote, nunca haverá um tempo em que, ao nos aproximarmos de Deus, seremos rejeitados. Consequentemente, desviar-se de Jesus Cristo, o Filho de Deus Salvador, é uma consumada tolice, demência espiritual, uma apostasia, a mais incontroversa loucura. Como se sente ao ver tudo isso? Se sente preparado a entregar sua alma para Jesus Cristo, o Filho de Deus Salvador, o nosso grande sumo sacerdote?